Alô, Pai Senhor, Deus abençoe vocês todos que aqui estão. Hoje é quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022. Graças a Deus, o tempo está passando ligeiro, né? Graças a Deus, o tempo está passando bem ligeiro e logo chega aí o mês de setembro, né? Agosto já acaba e já chega o mês de setembro, né? Não sei se só eu que estou ansioso, né? Mas eu acredito que todos estamos, né, ansiosos para que setembro chegue logo, né? Para que setembro chegue logo. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 17, verso de número 8. Por favor, abra sua Bíblia junto comigo. É um texto muito conhecido da palavra de Deus. O Espírito Santo trouxe ao meu coração hoje. Eu quero compartilhar com vocês algo extraordinário, uma mensagem extraordinária, uma palavra extraordinária. A epígrafe do texto é a viúva de Serepta. 1 Reis é lá no Velho Testamento, tá? 1 Reis, capítulo 17 e o verso de número 8. De procurar aí que o pastor espera. Sem problema. Você de casa também pode procurar aí na boa, que eu estou esperando. Não estamos com pressa, né? Não estamos. A gente não está com pressa, está tudo bem. E vamos que vamos, né? 1 Reis, ou primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso de número 8. A minha Bíblia diz assim, escute isso. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscar, ele a chamou, ele disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém? Feche os seus olhinhos, por favor, incline a sua cabeça e ore comigo. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre a nossa igreja agora, Senhor. Eu peço, Papai do céu, que o Senhor possa estabelecer a nossa comunhão na nossa igreja, cada um dos irmãos, aonde quer que estejam, de maneira espiritual, que o teu Espírito Santo esteja nos unindo, nos ligando num só pensamento, numa só fé. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua palavra. Quebranta, Papai, o nosso coração para que compreendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, dando para cada um de nós, através do entendimento da Tua palavra, mais fé em nome de Jesus. Amém e amém. Elias havia passado mais de 3 anos na beira de um rio, sendo alimentado por corvos. Após ter profetizado em Israel,
diante da face do rei Acabe, que por 3 anos, e o apóstolo Paulo disse que foram 3 anos e meio, não iria chover sobre Israel e absolutamente nada seria verde durante esse período, ou seja, uma seca, onde não ia nascer nada, não ia produzir nada, não ia chover, portanto, iria sim faltar água. A Bíblia diz que Elias então, escondido para que não morresse, em função da palavra, porque havia um adágio em Israel, onde se dizia que quando morresse o profeta, cessava a profecia. Então, eles procuraram Elias para matá-lo, para que a profecia não se cumprisse. Porém, eles não o encontraram, e a profecia cumpriu-se à risca. E por todo esse tempo, 3 anos e meio, não choveu, não caiu orvalho, nem uma gota sequer. Em função disso, o rio onde Elias estava secou completamente. E quando o rio secou, Deus dá uma ordem para o profeta e fala para ele: agora você vai sair daqui, de onde eu te escondi por todo esse tempo, e você vai para uma cidade que era chamada Serepta. E ali, disse Deus para o profeta, vou eu mandar que uma viúva te sustente. A Bíblia diz que o profeta diligentemente sai da beirada do rio, onde estava até aqui, bebendo da água do rio e sendo alimentado pelos corvos, e caminha na direção dessa cidade chamada Serepta, que ficava ao norte de Jerusalém, de Israel. E a Bíblia diz então que ele, chegando naquele lugar, uma cidade muito pobre, que já era pobre, normalmente você imagina com 3 anos e meio de seca, né? Então ele chega naquele lugar e encontra, a primeira visão que ele tem é uma mulher, uma senhora idosa, apanhando 2 ou 3 gravetos. E quando ela ia se recolhendo, voltando para sua casa com aquela madeira, ele então chama ela. Chama ela. E diz: mulher, traz para mim uma botija, um copo de água, por favor. E todo mundo conhecia o profeta Elias por causa da sua roupa. Por causa da sua roupa. Ele usava uma indumentária de couro de animal, que devia ser bem cheirosa, eu acredito que muito perfumada, uma pele de camelo, cortada, e ele era reconhecido pelo seu aspecto, barba, cabelos crescidos, barbas crescidas, aquela roupa de pelo de bicho. E a Bíblia então diz que quando a mulher vê Elias, ela reconhece o profeta de Deus. Ela sabia que ele era um homem de Deus. Ela sabia que a seca que estava sobre aquela nação, sobre aquele lugar, ela veio pela boca daquele profeta. Porque Deus, quando quer enviar algo sobre algum lugar, Ele se utiliza dos seus profetas. A Bíblia diz: crede naquilo que sai da boca dos meus profetas e tudo te irá bem. Quando o profeta é de Deus. Obrigado, Chico. A gente encontra, então, essa mulher agora, diante do profeta de Deus, do homem de Deus, e ele pedindo a ela água, ela foi buscar água. E quando ela foi buscar água, ele pediu que ela parasse, chamou ela de novo e disse: escuta, além da água, traz para mim um bocado de pão que caiba na planta ou na palma da tua mão. E ela, virando para o profeta, disse: Senhor, eu não tenho pão. O que eu tenho aqui na minha casa
é um pouquinho de farinha e um restinho de azeite na botija, só. E eu vim aqui, você pode olhar nas minhas mãos, ela com os gravetos. E eu vim aqui apanhar alguma lenha, vou acender o fogo e vou assar 2 bolos, ou bolinhos se você preferir, que é farinha e azeite amassado, e depois assada sobre uma chapa, né? Fica uma espécie de um pão sírio, né? Sem fermento, assadinho. E a gente vai comer isso. E depois a gente vai morrer, porque não tem mais o que comer. E não tem onde comprar, porque acabou, ninguém tem. Porque todas as culturas que haviam sido plantadas anteriormente já tinham acabado, porque fazia 3 anos que não chovia. Fazia 3 anos que não tinha cultura, 3 anos que ninguém plantava e nem colhia. Eles estavam no limite da sua subsistência, da sua resistência. E Deus, através dessa palavra, fala comigo e com você, que o Senhor muitas vezes nos leva ao limite da nossa resistência. Deus nos leva até o dia em que a gente diz que não aguenta mais, que não dá mais, que não consegue mais, que não tem mais força para andar. O Senhor nos leva ao limite da nossa força, ao limite da nossa resistência, para que a gente entenda que nós, como pessoas e seres humanos, não temos força para resistir, senão pelas mãos de Deus. Nós não temos capacidade nem condições físicas para resistir aos dias maus, se não for pelas mãos de Deus. Se não é o Senhor nos sustentando, nos guardando, nos cuidando, nos colocando num espaço separado, nós certamente não teríamos chego aqui, não teríamos resistido até aqui, teríamos certamente desistido há muito tempo, todos nós, sem exceção. O Senhor permite que nós nos utilizemos das coisas desse mundo, das nossas coisas, até que a gente não tenha mais recurso, para que então sejamos e estejamos totalmente dependentes de Deus. Para que possamos nos lançar nos pés do Senhor, tendo Ele de fato como nosso supridor. Deus, Ele proverá todas as coisas que eu e você precisamos quando nós crermos. Mas enquanto você tiver farinha no teu pote e azeite na tua botija, você não vai buscar Deus. Porque você confia naquilo que você tem. Você confia na força do teu braço, você confia na tua capacidade de sustento, você confia na tua força. Mas quando tudo isso acaba, então você entende que você precisa do Senhor, que o Senhor é de fato a nossa força, que o Senhor de fato é o nosso Deus bem presente, Ele é o socorro no dia da angústia, Ele é quem nos salva, Ele é quem nos livra, Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos sustenta. Quando eu olho para esse texto, meu irmão e minha irmã, eu me lembro de um ensinamento bíblico muito precioso, que você deve aprender e entender, que quem sustenta o profeta de Deus é a viúva. Não é o povo, irmão. Não são as pessoas, não são as empresas, os indivíduos, não. O profeta de Deus, o homem de Deus, ele é sustentado pela viúva. Deus disse: vá a Serepta, porque já dei ordem a uma viúva para que te sustente. Obedecer o chamamento e o mandamento de Deus, saindo de um lugar e indo para outro. No momento em que Deus determina, fará, fez e faz toda a diferença na nossa vida. Obedecer. Andar debaixo da obediência de Deus, andar debaixo da autoridade de Deus.
faz com que nós sejamos sustentados pela viúva. Mesmo que pareça que a viúva não tem condições de sustentar o profeta, e ela não tinha. E ela não tinha. A viúva simboliza a igreja. E quando a igreja ela é de Deus, mesmo na guerra, mesmo na luta, mesmo no pouco, Deus mostra a sua providência através do milagre da multiplicação. Deus multiplica a farinha. Deus dá um suprimento infindável, inacabável, interminável de azeite. Porque o azeite de Deus nunca vai acabar. O alimento de Deus nunca vai acabar, irmão. Pelo contrário, ele será multiplicado e multiplicado e multiplicado. E toda vez que você acha que não vai dar, ele dá. Toda vez que você acha que não tem, ele tem. Toda vez que você acha que agora acabou, quando você vê, Deus já entrou com uma nova providência, uma nova ação. Deus, ele gosta de surpreender o crente, e ele gosta de usar as coisas improváveis para mostrar que ele é Deus. Eu vejo Jesus na campina, pregando a sua palavra durante o dia inteiro, diz a palavra de Deus. Quando no final da tarde, ao despedir o povo, ele disse para os seus discípulos: olha, não dá para mandar esse povo embora, porque já está muito tarde, está tudo fechado, não tem aonde eles comprarem alimento, então vamos dar alguma coisa para eles antes de ir embora. E o Pedro disse: Senhor, o que é que nós vamos dar para os caras? Nós não temos nada. A viúva é a viúva de Deus. Eles representavam a igreja. E o Senhor disse: anda por aí, vê se alguém tem alguma coisa. E eles foram. Alguém tem alguma coisa de comer? Alguém tem alguma coisa de comer? Alguém tem alguma coisa de comer? E voltaram, dizendo: Senhor, nós encontramos peixinho. E encontramos pãozinho de cevada aí, que tinha um rapaz aí que tinha. Mas o que é isso aqui para mais de 5.000 pessoas? A viúva de Deus tem o poder da multiplicação. A viúva tem o poder de transformação. A viúva, ela tem acesso a Deus. A igreja de Deus é mantida e sustentada pelo próprio Deus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo apenas abençoa aquele alimento e parte os peixinhos em pedaços, quem sabe na metade, em 3 pedaços, eu não sei. E os pãezinhos ele vai partindo também, então ele dá um pedaço para cada discípulo. E os discípulos vão partindo aqueles pedacinhos e dando um pedaço para cada pessoa. Um pedaço de pão e um pedaço de peixe, um pedaço de pão, um pedaço de peixe, um pedaço de pão, um pedaço de peixe. E quando 5.000 pessoas comeram, ainda a Bíblia diz que sobraram 12 balaios ou cestos cheios de pão e peixes. Porque o milagre de Deus veio para superabundar na sua vida. Ele não veio para acabar. Essa semana Deus falou comigo sobre isso. Eu estava conversando com o Senhor a respeito da prosperidade de Deus. Deus me deu uma palavra. E eu conversando com o Senhor, orando, falando com Ele. E o Senhor disse para mim de maneira muito clara. Ele disse: quando eu envio a prosperidade sobre a minha igreja, eu não a envio por um tempo. Eu não a envio para tomar de volta. Quando eu dou, eu não pego mais. É para quem eu dei. E é para sempre. A prosperidade não vai acabar. Ela só vai aumentar. Desde que você se mantenha debaixo da autoridade de Deus. Ser suprido por Deus, ser sustentado por Deus, viver da obra de Deus, é ser totalmente dependente do Senhor, é ser totalmente dependente da viúva, mas é também ter fé. O profeta lança uma palavra de fé. Ele disse: vá e faça primeiro um para mim.
A obra de Deus tem prioridade. E a prioridade nunca somos eu e você. A prioridade é Deus e as coisas de Deus. E quando nós temos as coisas do Senhor primeiro, antecipadamente, para que depois tenhamos as nossas, nós vemos as coisas de Deus se multiplicando, os peixinhos se multiplicando aos milhares, os pãezinhos se multiplicando aos milhares. E de repente a gente vê chegar o final do mês e aquela comida que a gente tinha comprado no começo do mês, achando que não ia dar, deu. Não faltou. Porque o Senhor multiplicou. Porque nós cremos. Porque nós acreditamos. E principalmente, meu irmão e minha irmã, porque nós confiamos no Senhor. Confiar em Deus, lançar as nossas angústias, as nossas frustrações, as nossas dificuldades sobre o Senhor, é confiar nele, crendo que Ele fará, dependência de Deus, estando totalmente na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus. É imperativo, é obrigatório que eu e você estejamos na presença de Deus para que possamos ver o milagre de Deus. Se nós não crermos, nós não vemos. Se nós não semearmos, nós não colhemos. Se nós não darmos, nós não recebemos. Se nós não crermos, nós não vemos. São ações de fé que fazem com que nós sejamos tocados e transformados pelo poder da palavra de Deus. A palavra que sara, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que muda. Essa semana eu recebi tantos testemunhos de pessoas que têm nos acompanhado. Hoje de manhã eu recebi um testemunho, logo depois da oração matinal, que agora temos às 9h30 da manhã, de segunda a sexta, a oração matinal nos Facebooks do pastor. E hoje de manhã, uma oração despretensiosa, depois de ter sido pregado o Evangelho. E uma pessoa, 15 minutos depois, me passou uma mensagem de áudio, aos prantos, às lágrimas, dizendo que no momento daquela oração, Deus lhe havia curado. Ela tinha um problema sério, que eu não me lembro agora qual é, peço que você me desculpe, porque foram vários que eu recebi hoje de manhã. Diz que ela tinha muita dor, e ela orou com fé, e foi alcançada pelo poder de Deus lá na sua casa. E lá o Senhor a curou. E ela falava chorando, dizendo: louvado seja o nome do Senhor, hoje chegou o meu milagre. Ser obediente é ser um alvo. A Bíblia diz, eu acho que é no livro de Deuteronômio, eu não me lembro bem, eu acho que é 8, mas eu não tenho certeza, se estiver errado você me perdoe. Está escrito que a bênção de Deus vai correr atrás de nós e vai nos alcançar. Quando nós tivermos tirado o pecado do meio da nossa casa, quando nós tivermos tirado a ignomia, quando isso tiver saído do meio da nossa casa, a bênção do Senhor nos alcançará, diz a sua palavra. É como ser atropelado pela bênção. Não é você mais que vai correr atrás da bênção, mas a bênção vai correr atrás de você. Quando você santificar a sua vida, quando você abandonar o pecado, quando você se converter de verdade, quando a tua boca se converter, os teus olhos se converterem, o teu coração se converter, a tua alma se converter, quando você abrir de fato o teu coração
e entregar a tua vida para Jesus. E veja que isso é diferente de você ir na igreja e aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Escute isso. É diferente. Abrir mão do mundo é ir morar na casa da viúva. Abrir mão da imoralidade, abrir mão das coisas desse mundo, abrir mão das coisas que passam, que são temporais, e buscar as coisas que são eternas, buscar as coisas que não vão acabar jamais, que vão durar para sempre. Nós estamos sendo chamados para fazer uma troca. Das coisas que passam, passageiras, para que possamos buscar, adquirir, alcançar as coisas que são eternas e que duram para sempre. Mas precisamos estar dispostos a abrir mão. Precisamos estar dispostos a deixar coisas para trás. Precisamos estar dispostos a perdoar as pessoas que nos ofenderam, que nos roubaram, que nos acusaram. Abrir o nosso coração e limpar ele. Porque a Bíblia diz que se nós não perdoarmos quem nos ofendeu, as nossas ofensas não serão perdoadas. É isso que a Bíblia diz. E muitas pessoas querem ter um padrão de comportamento de crente, porém não vive a palavra de Deus, não coloca a palavra de Deus em prática, não coloca ela em ação na sua própria vida. São rápidos para cobrar a Deus, mas tardios para fazer a sua obrigação. O mínimo que eu e você temos que fazer. O mínimo. Quando esse texto falou comigo e com você, a viúva respondendo: eu não tenho nada. Talvez esse texto poderia estar dizendo para mim e para você assim: nós não temos condições de fazer absolutamente nada. Nós não temos condições de perdoar. Nós não temos condições de abrir mão do pecado. Então o profeta disse: vai lá e faz primeiro o bolo para mim. O Espírito Santo pode estar dizendo para você: vai lá e abre mão primeiro da tua arrogância. Vai lá e abre mão primeiro do teu queixo duro, da tua incapacidade de perdoar, da tua incapacidade de abrir mão das coisas. Primeiro faça a tua parte, Deus está falando para mim e para você. Então você vai ver a farinha sendo multiplicada, o azeite sendo multiplicado. Mas você tem que fazer a tua parte primeiro. Você precisa abrir mão das coisas primeiro. Você precisa ter a capacidade, irmão, de negar-se a si mesmo. Você precisa ter a capacidade de estar levando a tua cruz. A maioria das pessoas de hoje em dia não quer mais levar a sua cruz. Na primeira dificuldade já fala: não vou mais para a igreja. O pastor falou bunda, não vou mais escutar ele porque ele falou bunda. O pastor brincou com o Corinthians, eu não vou mais na igreja por causa do Corinthians. Para, irmão, de ser um crente casca de ferida, que se encosta em você sai sangue. Você não pode estar aqui por minha causa, você tem que estar aqui por causa de Jesus. Você tem que estar aqui para ouvir a palavra de Deus, e ouvindo a palavra de Deus ser transformado por ela, para que o poder de Deus possa alcançar você, possa entrar na tua vida, entrar na tua casa, transformar você. Quem sabe Deus tem um novo nome para você. Quem sabe você fique tão diferente de quem você era, que você receba de Deus um novo nome, porque não seria coerente chamar você pelo mesmo nome, se você já não é mais a mesma pessoa. Antigamente as pessoas chamavam você de desgraçada, agora Deus vai chamar você de abençoada. Antigamente as pessoas chamavam você de ímpia, quando os crentes passavam na rua, falavam: ó, o ímpio! Agora eles vão olhar para você e vão dizer: profeta.
Talvez Deus tenha um novo nome para você, que simboliza a mudança, que simboliza a transformação, que simboliza a ação de Deus aqui nessa terra, através do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós somos transformados. O agente da transformação é o Espírito Santo de Deus. Mas para que sejamos transformados, precisamos permitir que isso aconteça, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Precisamos permitir que o Espírito Santo haja, que o Espírito Santo faça, que o Espírito Santo mude, que o Espírito Santo molde-nos como um vaso nas mãos do oleiro, sejamos moldados segundo a vontade e a feitura das mãos de Deus, a Bíblia diz. E para isso você tem que ter disposição. Quando Deus quer usar uma pessoa para exortar você, você vai começar já a falar, já vai começar, não quero saber. E está cheio de gente que é assim, que não tem um coração ensinável, que não tem um espírito bondoso, que não consegue ser exortado, porque não consegue ser confrontado com o seu próprio pecado, com a sua própria situação, com a sua vontade, com o desejo do seu coração, porque quando é confrontado, fala, não, eu não aceito isso, porque não é bem assim. Não, eu não aceito isso, porque o negócio não é bem esse aí não, pastor, você está falando, mas você não sabe o que eu vivo, você não sabe o que eu faço, você não sabe onde eu vou, você não sabe a intimidade que eu tenho com Deus. Crentes que não são ensináveis, corações que não se dobram à vontade de Deus, que se Deus tivesse falado com eles na beirada do rio, ele ia dizer o quê? Eu vou sair da beirada desse rio, eu estou aqui numa boa, já moro aqui, já fiz uma cabana, ou moro na caverna, o corvinho vem todo dia aqui, traz pãozinho, carninha, bebo água fresca, Deus está mandando eu sair daqui, eu não. Eu vou lá em Serepta, aquele povo está tudo morrendo de fome. Você acha que lá vai ter alguma coisa boa em Serepta? Certamente não tem. Eu acho que Deus está meio enganado. Eu não vou, eu estou de boa aqui, né? Isso aí não é Deus não, irmão. Isso aí é a carne dos irmãos falando. Isso aí não é Deus não. Isso aí não é Deus não. Algumas pessoas passam mensagem para mim, muitas passam, hoje algumas. Pastor, ora por mim, meu filho, da escola dominical, músico, não sei quantos anos, desviado, não quer mais saber de Jesus, porque viu as coisas erradas lá na igreja, e daí fala que agora não quer mais saber de Jesus. Crianças criadas com religião, religiosas, mas não conhecem Jesus. Se tornam jovens rebeldes e adultos desviados. A minha Bíblia diz, ensina os teus filhos nos caminhos do Senhor, e quando eles crescerem, nunca se desviarão dele. Então, se eles forem ensinados nos caminhos do Senhor, irmão, quando eles crescerem, eles vão ser uma bênção. Mas se eles forem ensinados na escola dominical, dentro da igreja, religiosamente, quando eles crescerem, a primeira oportunidade que eles tiverem, eles caem no mundo e não voltam nunca mais. Porque eles estavam na igreja porque eram obrigados pelos seus pais. Não pode fazer isso, não joga bolinha de gude que é pecado, não solta pipa que é pecado, não assiste jogo que é pecado, não anda de calção que é pecado, tudo é pecado, irmão. A primeira oportunidade que a criança põe a cabeça para fora, ele olha o mundo e vaza. Porque ele não aprendeu a palavra de Deus, ele não foi criado nos caminhos do Senhor, ele foi criado dentro de uma igreja religiosa, debaixo de um jugo religioso que não era o de Deus. Por isso ele se desviou. Porque a palavra de Deus não mente? Ou mente? A palavra de Deus mente? Não. Não. Não mente, irmão. Não mente. Só você olhar dentro da tua casa, você vai ver o que você criou. Olha para os teus filhos. Olha para a tua família. Talvez você não tenha crescido num lar evangélico.
não tenha tido a oportunidade que eu tive, pastor Fabiano, de ter criado os nossos filhos no Evangelho. Deus nos deu a oportunidade de criar os nossos filhos no Evangelho. Eu pude criar as gurias no Evangelho, graças a Deus. E hoje eu olho para o que eu tenho dentro de casa, eu me sinto feliz. Porque eu ensinei sem nunca proibir. Nunca proibir. Você conversar com as meninas, você vai ver que nunca eu proibi, né? A Lorraine veio menos tempo, mas olhando para a Manuela, já há bem mais tempo na igreja, cresceu sempre fazendo aquilo que ela quis, nunca proibia dela de fazer nada, mas ensinei a verdade, criei ela dentro do Evangelho, ela cresceu lendo a Bíblia, orando, jejuando, indo no monte comigo. Às vezes ela falava, pai, sexta-feira a gente vai orar no monte? Não, porque eu vou sair com a Lô, a gente vai jantar em algum lugar, vai fazer enfim, vai sair. Posso ir? Pode, claro que pode. Aí na sexta-feira que vem nós vamos no monte? Vamos, daí nós vamos no monte. As pessoas não sabem porque os seus filhos estão todos no mundo. A maioria dos filhos dos pastores das igrejas de hoje em dia estão no mundo. Maioria. Grande maioria. Porque as pessoas querem obrigá-los a ser crente. Querem obrigá-los a ir para a igreja. Quando fazem 12 anos, obrigam eles a se batizar. Mas ninguém vai para o céu obrigado. Ninguém é obrigado a ir para o céu. As pessoas precisam aprender que eles têm opção. E as opções são muitas. Porém, só uma opção, só uma, pode nos levar para o céu. Pode nos conduzir a Cristo. Pode fazer de nós quem somos. Mas essa opção precisa brotar de dentro do nosso coração. Ela tem que ser baseada no amor, no respeito. E não na imposição, na fúria, na obrigação. É como uma peça apertada, debaixo de muita pressão. Quando tiver um primeiro escape, ela pula fora, você não pega nunca mais. Uma mola saltou, você não acha mais. Nós precisamos aprender que a religião não leva ninguém para o céu, que a igreja não leva ninguém para o céu, que a escola dominical não leva ninguém para o céu. A escola dominical não forma crente. Quem forma crente é o Espírito Santo. Quem forma crente é a palavra de Deus. Quem forma crente é o amor que nós aprendemos a ter por Jesus. E se você vai para a igreja por obrigação, você vai para a igreja porque você é obrigado, você nunca vai para o céu, jamais. Você tem que ir para a igreja porque você ama Jesus e você tem prazer de estar na casa do Senhor. Assim como Samuel, aos seus 8 anos foi levado para o templo. E ali criou-se um Ezequiel e tantos outros profetas. Levados para o templo desde criança. Mas desde criança ouviam a voz de Deus, conversavam com o Senhor. E tinham total liberdade de ir ou de vir, mas optavam em ficar. Estar com Cristo é uma opção. Estar na casa da viúva é uma opção. Você pode estar ou não. Mas se você estiver, você vai ter a satisfação muitas vezes. No meio do pouco ou do caso, quase nada. Você vai ter a satisfação de ver o milagre da multiplicação. Porque na casa da viúva há milagre de multiplicação. Estar na casa da viúva quer dizer que você é totalmente dependente de quem sustenta a viúva. Totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente do Senhor. Totalmente dependente da palavra de Deus. Porque nós vivemos debaixo da palavra de Deus, debaixo da autoridade de Deus, debaixo do poder de Deus, como criaturas, como filhos vivem debaixo da autoridade do seu Pai. Nós vivemos debaixo da autoridade de Deus e somos sim cuidados por Deus, criados por Deus, ensinados por Deus, quando temos um coração ensinável.
Como um filho que não respeita o seu pai, que é mal educado, grosseiro, vai ouvir a Deus? Não tem temor do pai, vai ter temor de Deus? Não tem temor do pai, vai ter temor de Deus? Como estamos criando os nossos filhos? Criando eles para serem profetas? Ensinando eles no Evangelho? Ou estamos transferindo as responsabilidades? Levando os nossos filhos para que sejam ensinados nas escolas dominicais por outras pessoas, e aí quando eles crescem, eles se mandam, vazam. Isso é estatística, irmão. Não estou falando mal de ninguém, só estou falando a verdade. A maioria de nós veio para Cristo velho, não é? São poucos os que vieram jovens. Poucos, muito poucos. A maioria veio velho, como eu, 27 anos, 28 anos. Eu conheci Jesus. Pena que não foi antes. Nós precisamos viver uma vida com Cristo, viver uma vida na presença de Jesus Cristo. Ninguém, irmão, nasceu sabendo absolutamente nada. Nós estamos aprendendo todos os dias, todos nós. Ninguém aqui é perfeito e nem vai ser. Não há um santo só na terra, disse Jesus. Não há um só perfeito, todos nós cometemos erros. Todos nós nos enganamos, todos nós estamos sujeitos às coisas desse mundo porque vivemos no mundo. Mas não quer dizer que você deva permanecer no mundo. Não quer dizer que você deva permanecer no engano. Não quer dizer que você deva permanecer no erro. Não, pelo contrário. Quer dizer que você pode ser tocado e transformado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. E ter o seu nome trocado. Ter o seu nome trocado. Deus quer trocar o seu nome. Deus quer trocar o seu status. Deus quer trocar a sua aparência. Deus quer mudar você, irmão. Deus quer fazer você subir para a próxima prateleira. Eu aprendi com os irmãos lá do Rio de Janeiro. Eles têm uma verbologia diferente da nossa, um crentez diferente, né? E eles dizem que tem crentes da prateleira de baixo e crentes da prateleira de cima. Achei muito engraçado eles falando. Que lá eles não ficam todo mundo no mesmo lugar. Eles disseram que é um lugar reservado só para os pastores. Eu disse, por quê? Aqui a gente fica todo mundo no mesmo lugar. Não, lá. Pastor é prateleira de cima. Crente é prateleira de baixo. Pastor é VIP. Ai, meu Deus do céu. Aí Jesus sempre andou no meio do povo. Jesus sempre andou no meio do seu povo. Jesus nunca ficou na prateleira, irmão. Vaso que fica na prateleira fica em exposição, mas ele está vazio. O vaso cheio está no meio da cozinha, sendo usado e manuseado, levando para lá e para cá. Pegado e tocado para que se tire aquilo que tem dentro. Você pode ter a opção de ser um vaso bonito e ser de decoração, como a maioria é. Mas se você é um vaso de uso, não tem tinta por fora, não tem desenho, é terra mesmo, irmão, terra por dentro e terra por fora. É sujo de azeite, porque toda vez que vai pegar azeite, ele derrama por fora, derrama um pouquinho ali, derrama um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e ele fica meio engordurado, e aí a pessoa pega e vai colando uma sujeira. Então o vaso que se é usado cotidianamente, ele não é um vaso pintado, decorado, bonito, cheio. Não, não, irmão.
O vaso que é usado por Deus, ele tem uns machucadinhos aqui, uns machucadinhos ali, porque ele caiu, levantou, bateu, voltou, levou uma pedrada, uma paulada, uma porrada, ele está meio torto para cá, meio aqui, mas dentro, irmão, ele tem o mais puro azeite de Deus. O vaso não precisa ser bonito por fora, ele tem que ser limpo por dentro. O vaso de Deus não é avaliado pelo seu aspecto, mas pelo quanto e pelo o que ele tem dentro. O vaso precioso é o vaso cheio de azeite. O vaso precioso não é o vaso bem pintado, adornado, embelezado. Não. Esse não. Esse tem dentro planta, flor, decoração. O vaso cheio de azeite está lá na cozinha. O vaso cheio de azeite está lá na cozinha, sujo de mãos, utilizado, usado, descascado aqui, descascado ali, perdeu um pedacinho aqui, perdeu um pedacinho ali. Mas ele continua íntegro, sem perder uma gota do azeite que tem dentro dele, porque ele está untado por Deus. Ser um vaso de Deus não é ter aparência. Elias não tinha aparência. Elias, ele era um mal acabado. Elias tinha as unhas sujas, barba suja, cabelo sujo, usava pele de bicho, fedido. Mas quando alguém via, dizia: lá vai o profeta. Ele era conhecido pela sua característica, pela sua rudez, pela sua aspereza. Ele não era conhecido pela sua delicadeza, pela sua educação, pela sua ética. Ele não tinha nada disso. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser um vaso de Deus? Você precisa aprender a ser diferente do que tem aí fora. Você precisa ser deixado usado por Deus. Se deixar usar por Deus, desculpe. Para que agora, como um instrumento nas mãos do Senhor, seja como Deus quiser. Deus está chamando o seu povo e a sua igreja hoje a vir a Serepta, a visitar a casa da viúva, a entrar nela. Quem sabe ser sustentado por ela. Se o teu chamado foi esse, se Deus chamou você para ser profeta, se Deus chamou você como um fazedor de sinais, você vai aprender a ser dependente da viúva. Você vai aprender a depender dela, irmão. E então, você verá os sinais. E o primeiro sinal que Deus vai fazer na tua vida, escute isso, eu vou profetizar na tua vida. O Espírito Santo está me inspirando. Você vai profetizar, irmão, sobre a tua viúva, que a farinha não vai acabar, e que o azeite não vai cessar de cair. O azeite será abundante, o pão será abundante, a farinha vai ser abundante, e Deus vai superabundar a viúva. Se você crê nisso, eu quero profetizar hoje sobre a igreja. Eu queria que você se colocasse em pé, por favor. Eu quero profetizar sobre a viúva, sobre a nossa igreja. A bênção de Deus. A bênção de Deus. E para a viúva ser abençoada, para a igreja ser abençoada, os crentes precisam ser abençoados primeiros. E os primeiros já vão começar a receber esse azeite que vai começar a descer do céu agora sobre a sua vida. Essa farinha que vai começar a multiplicar na tua casa agora, em nome de Jesus. Esta unção de multiplicação que está descendo sobre a vida dos crentes desta igreja agora, em nome de Jesus. Não importa onde você está, não interessa em que estado, em que país, em que horário, em que fuso horário, não importa.
O Deus de perto é o mesmo Deus de longe. O Deus da campina é o mesmo Deus da montanha. O Deus de ontem é o Deus de hoje, de amanhã e de eternamente. E Ele está com suas mãos levantadas no céu agora sobre a sua viúva. Está derramando já o azeite. Está derramando já o azeite. Rabadara subi kadabadara show. Lebaraba subi de kadabadaya solemanara sou. Lebadara chorebadaya sulimanarai. Já está começando a descer o azeite sobre a viúva. Arabada sudebadaya sou. Eu vejo portões no céu se abrindo. Rebantarabadabadaya sou. Como se estivesse liberando algo que está descendo sobre a congregação. De carabadai, suribika, dabadaya show, lemanta, arabadara, subicanta, aramanai. Eu vejo anjos retirando as estacas da tenda e puxando ela mais para longe e fincando ela no chão. Deus está estendendo a tenda, Deus está aumentando a congregação hoje. No mundo espiritual está acontecendo um movimento, uma movimentação do céu, algo grandioso vai acontecer na terra. Arabadara subicadabadai, xerebanta, arabadara suricate, rabadara surimantara chorebras. Tablabadu de cadabadaya souremantaramanai. Há uma ação no céu sobre a congregação. De carás. Vai surgir um sinal, diz o Senhor. Rebantarabadai, ribadada, yo, xerebada, subicantaramanai. Eu posso ver como a estrela da manhã começa a brilhar e todos vão saber o caminho. Recarabadabadaias. Oremantaramanai. É um sinal de Deus na terra sobre esta igreja. Arai. Eblaba subicadabadaya chorebantarabadara subicai. Labrabadaya show. Está chegando muitos tonéis de azeite. Eu vejo eles chegando, sendo empilhados. Rabadara su. Lebada xerecantaramanai. Há muitos pacotes grandes de farinha. Muitos pacotes grandes de farinha. Está descendo do céu a bênção sobre essa congregação. Receba, irmão, você que tem fé, você que crê, vai ver o milagre descer sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. É uma unção de multiplicação, como eu disse no final, continuo dizendo agora. Os pãezinhos vão ser multiplicados, os peixinhos multiplicados. Ai. Rabadarassura madai, rebantaramanai, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vejo demônios caindo por terra nessa noite. Eu vejo cobras que permeavam no meio da congregação, sendo sugadas e puxadas e indo embora. Deus está quebrando estigmas no meio da congregação. Marcas que acompanhavam famílias, Deus está quebrando nessa noite em nome de Jesus. Pessoas que as coisas nunca deram certo, seu avô não deu certo, seu pai não deu certo, ele não deu certo, seus filhos não estão dando certo, esse demônio hoje está caindo por terra, em nome de Jesus Cristo, e vai começar a dar tudo certo. Arabadai, xolebantaramanai. Deus está mudando pessoas, decantarabadara subicarabadai. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, eu vejo Deus movendo os vasos na congregação, tirando uns de lado, colocando para o outro lado, tirando de baixo, colocando para cima, tirando de cima, colocando para baixo. Vai haver um reboliço de Deus no meio da igreja no Brasil, escute isso. Vai haver um reboliço de Deus no meio da igreja do Brasil. Eu vejo vasos que até hoje eram vasos de frente, vasos de honra, sendo retirados e colocados para baixo. E vasos que estavam embaixo, vasos pequenos, vasos menores, vasos sem aspecto nenhum, sendo retirados de baixo e colocando-os para cima. Escute isso.
Está havendo uma grande movimentação no mundo espiritual e por esses dias vamos ver algo grande acontecendo na terra, diz o Senhor. Eu vejo como se descesse uma bomba descendo dos altos céus. Eu vejo o clarão dela explodindo quando bate na terra. Eu sinto a terra tremer e Deus está falando, vai acontecer um evento grande na terra. Arai. Deblabasubicadabadai, rebadarasu lemantaramanai. Tem muita gente dizendo não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, está quieto. Ficou quieto, irmão, já desceu do céu, diz o Senhor, o anjo. O anjo de Deus já desceu do céu e ele desce, irmão, como se estivesse numa carruagem de fogo. Quando ele bater no chão vai explodir como uma bomba. Trai. E todos vão ver e vão se admirar. Deus está me mostrando as pessoas com os olhos assim arregalados, admirados, com a boca aberta, com a mão na cabeça, dizendo: meu Deus! Arabadai, Shodebla, Suremantarai. Oh, recadabadara subicantaramadaia show. Aramantaраmanai, ricada show. Arababaia sholebadara su. É um tempo de Deus que chegou na terra, diz o Senhor. Já desceu do céu e está se manifestando no mundo espiritual e todos os olhos verão. Este tempo chegou, diz o Senhor. E por esses dias veremos algo muito grande, um evento muito grande que vai acontecer, que vai chacoalhar essa nação chamada Brasil. Rabado, deblabasubicadabadaia she, remantarabadara subicantarabadaia show. Aramasu remantarai. Será como uma surpresa, diz o Senhor. Ninguém está esperando, ninguém acredita. Ah, Jesus amado, Deus santo, 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 santo é o nome do Senhor. Vamos orar, igreja. Vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa congregação, abençoa o nosso povo. Coloca a tua mão, Senhor, sobre a nossa nação, Senhor, coloca a tua mão sobre o nosso país, sobre a igreja no Brasil, sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo, e nos abençoa, papai, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Só quem crê dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tome o seu assento. Sente-se aí, crente. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, e se vocês trouxeram, levante a sua mão assim, dê um sinal. Glória a Deus e aleluia. Você que está em casa, se quiser enviar a sua oferta, devolver seu dízimo, os irmãos estão postando aí conta da igreja, o Pix. Se você quiser, você pode enviar lá, caso você tenha o desejo de fazê-lo. Eu queria avisar todo mundo, não esqueçam que amanhã nós não teremos culto em Curitiba. Amanhã, quinta-feira, não teremos culto em Curitiba. Estou avisando todos. Peço que a irmã Aldrin e as meninas postem, por favor, nas nossas redes sociais da igreja, que amanhã não teremos culto na igreja de Curitiba. Meu Deus, aleluia. Uma unção de Deus, ela está reverberando aqui ainda. Ela está reverberando aqui ainda. Eu estou sentindo, parece que está vindo ondas de choque, assim, é algo extraordinário. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu orar por você, papai do céu, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que tem trazido as suas ofertas, os seus dízimos a essa igreja. O Senhor venha multiplicar a sementeira daqueles que têm semeado diante de Deus e em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe sua oferta, vem trazer aqui, por favor.
Amém? Coloque-se em pé, por favor, vamos orar. E agradecer a Deus. Papai do céu, muito obrigado pela oportunidade que nos deu de estarmos hoje reunidos na tua presença em nome de Jesus. Eu peço, papai, a tua bênção sobre cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar a nossa família, a nossa casa. Que o Senhor possa abençoar essa água que os irmãos têm colocado diante do Senhor. Papai, que a tua bênção, o teu amor e a tua graça estejam e permaneçam sobre as nossas vidas, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra suas mãos assim, você que está em casa, abra suas mãos assim. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós agora e sempre. Todos dizem: vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.